Então, tem que isolar o X. Tem que isolar o Passa, X, exatamente. passa na Assim, escola às isolar. vezes, né, isso é um pouco difícil, ou impossível até. Por isso que se cair uma questão como essa na prova, tu tem que tomar um cuidado. Às vezes não dá para isolar X, tá? Pode ser que caia uma trollagem dessa na prova, não sei. Uhum. Então, vamos lá. X igual. Pô, tu vai estudar no ITA. Meu, acho que eu vi no ITA umas 10 meninas. No ITA todo, assim. Ah, mas ó, eu tô acostumada já, tá? Minha vida inteira foi isso. Na minha sala tinha 6 meninas, É, em sempre exatas é isolou, assim mesmo. sempre no E o ITA é o ambiente único masculino. lugar do Brasil que as meninas da pós-graduação se apaixonam pelos meninos da graduação. É o único lugar do Brasil que isso acontece. É Ah, incrível. não, mas eu já namoro há bastante tempo pra Ah, isso então, um acontecer. problema a menos. Porque se apaixonar por um guri da graduação, eu vou acabar. Em termos de Y, um X. Por exemplo, o que poderia impossibilitar aqui de tu conseguir encontrar é se fosse, por exemplo, uma equação de segundo grau completa. Já seria impossível tu isolar o x, entende? Por isso que a gente Uhum. resolve a Bhaskara, né? Ou se tivesse um Sim. ln de x com x sozinho, coisas assim, então tem que tomar cuidado. Ah, volta lá pra ver as respostas. Ah, tá. Tava pensando na outra aqui, que parece meio longa. Eu acho que é a D, tô certo? É, foi nesse valor que eu cheguei também. É, eu não fiz a conta, mas a hora que eu vi que, bem, se eu tô querendo isolar o x e tem um termo junto com y e um termo de x sozinho, né, teria que aparecer uma coisa desse gênero na parte de baixo, a menos que fosse simplificado, mas aqui nem tinha como simplificar. Então, quantas horas tu vai ter para fazer essa prova? Uma hora. Ah, é. Não pode perder muito tempo, né? Tem algumas É. coisas que podem sair mais rápido, entende? Tipo, Uhum. não tô dizendo que foi devagar aí, longe disso. Até porque quando a gente sabe, né, como chegar na resposta, normalmente é rápido. Mas aqui só de olhar dava para saber que seria a D. Sim. Uhum. Beleza. Agora essa aqui já tá me incomodando um pouco, essa 2 aqui. Bom, Bem, em uma vamos fábrica ler de junto cerveja. aqui? Em uma Uhum. fábrica de cerveja, a máquina que enche as garrafas é capaz de encher 300 garrafas por hora, enquanto a máquina que tampa as garrafas é capaz de fazê-la a uma taxa de 400 garrafas por hora. Em um certo dia foram colocadas na esteira de produção 4.500 garrafas. No entanto, a máquina de tampar as garrafas foi ligada 2 horas e meia depois da máquina de encher a garrafa. Depois de ligada a máquina de tampar as garrafas, quanto tempo foi necessário para todas ficarem prontas? Bem, isso de certa forma parece um problema de velocidade, que nem na física, sabe? Uhum. E essas velocidades, elas são constantes. Então, da mesma forma que, por exemplo, quando tu está calculando posição lá na física, tu usa sorvete, S igual a VT, né? Aqui também, a Uhum. quantidade de garrafas vai ser, né, garrafa vezes aquilo que tu está fazendo, vezes o tempo. Sacou? Então, por exemplo, tu já tem aqui a quantidade de garrafas que tu quer deixar pronta, né? E, mediante essas informações de tempo aqui, é só usar a mesma estrutura da ideia de velocidade e pronto. Sim. Sacou?
Então tu acha que tu conseguiria começar uma coisa como essa? Nossa, eu começaria diferente, mas eu vou pensar Faria aqui. como? Me fala aí, vamos ver se tua ideia é melhor que a minha. Foi o que eu pensei, porque eu sou físico, né? Vai que tu teve uma ideia melhor aí. É que tem uma fórmula de gargalo que a gente aprende na engenharia de produção, mas eu não lembro ela de cabeça também. Deixa eu ver aqui. 300. Gargalo, poxa, que legal. Então ela começaria com 800 garrafas, seria a opção inicial dela. E aí, então, peraí, então, para essas 800 800? Por que garrafas. 800? Porque ela foi ligada 2 horas e meia depois, certo? Ah, sim. A máquina de tampar foi ligada 2 horas e meia depois, né? Isso, só que a máquina de encher, ela, ela, ela tá aplicada. Ela Sim. começaria com 300, 600, 800 garrafas, seria o inicial dela. Isso, exatamente. Então, e ela ia demorar Não, pera, 2 horas. 750 tu quis dizer, né? 300 garrafas por hora. É, 350, isso. Isso. Uhum. Daí, enquanto a primeira máquina tá colocando, né, enchendo as garrafas, a outra já tá, depois de 2 horas e meia só, fechando, né? Então, essa Uhum. coisa concomitante que tá acontecendo aqui. Eu faria um Então, processo bem ponto a ponto, passo a passo. Não sei se tu tem um jeito mais rápido, né? Legal. deixa eu ver se continua. Deixa eu ver se dá para ser 700 garrafas, 750 garrafas dividido por 400 garrafas por hora. 75 dividido por 4. Não vai poder usar calculadora nessa prova, mas eu vou usar agora. Não vai poder usar? Não. É normal isso. Ai, essa aqui Trabalha com vai as ter frações, que é mais fácil, né? 1 hora e 85. 1,85 horas. Depois eu transformo. Aí, o que acontece? Não importa, porque ela ia, tipo assim, ela vai demorar 2 horas e meia a mais. Só que 1,85 horas a mais para tampar isso daqui. Só que como o gargalo é a máquina de encher, depois é só mudar as horas, entendeu? Caraca, não entendi nada, mas parece muito fácil de fazer assim. É fácil, só não. Ó, peraí. 4.500. Então tu é 1.500. formado em produção, é isso? Uhum. Ah, produção costuma ser um vestibular difícil de passar. Fazer uma coisa aqui. 15 horas. 15 horas. 15 tem essa opção, né? A C. Tem como tu me mandar a foto aí pra ver o que tu fez? Uma foto da conta? Tenho, peraí. Aqui eu tô, peraí. Não se preocupa, eu tô acostumado com letra feia. Não, não é a letra, é o raciocínio mesmo. Ah, tá. Mas chegou na resposta certa, né? É a D mesmo? É a E mesmo? Tem isso, né? Tem isso lá. Ah, é a Tem. pergunta 2,
Resposta D, exatamente. Era pra ser E. Era pra ser E? É. Nossa, parece conta de caderneta de padaria mesmo. A prova você tem que. Não sei se. Ah, lá é só assinalar, né? Menos mal. Bem, de acordo com o que eu tô vendo aqui, a resposta da 2 é D. Da prova de 2012 mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô olhando na mesma prova que eu peguei a questão. Hum. Ah, bem, então tu deve ter errado alguma coisa aí. Será que não tinha que ter descontado algo? Tu não esqueceu de fazer a subtração? Ou. Não, é porque. Eu não sei, é porque, ó, 4.500 garrafas, 300 garrafas por hora, são 15 horas para encher essas garrafas. Entendeu? Sim. Ah, tá. Depois que ligar da máquina de tampar garrafas. Ah, não. Então são. Deixa eu ver. A máquina de tampar foi ligada 2 horas e meia depois. Isso, então já tinha umas garrafas lá engatilhadas para ser colocada na máquina Uhum. de tampar, né? Então, 12 horas e meia mesmo. Ah, é? É. Porque Porque, tu ó. subtrai do 15, né? Porque o gargalo, ele é a máquina. Porque assim, ó, a máquina um ela demora 15 horas para encher. Tá? E a máquina 2 ela vai demorar para encher tudo 11 horas e 25. Só que quem que é o gargalo? 12 horas e meia, entendeu? Uhum. Pô, legal, legal. Não. Você conseguiu explicar ou não? Sim, sim, entendi. Eu faria de outro jeito, mais devagar, mas também acho que chegaria na resposta certa, apesar de tudo. Mas já que é da tua área, né? Usa o que tu sabe. Vamos ver a Da minha próxima. área, só que com certeza sem fórmulas, né? É. Vamos lá. Intervalo da reta real que satisfaz a inequação Parari-Parará. E aí, como é que resolve uma dessas, sabe? Sei, isso aí eu sei. Mas essa prova aí Opa, tá fácil, hein? A outra eu não consegui, não, hein? Tomara sério? que seja assim. Uhum. Essa aí tem um. Ó, bem, de fato tá um pouco fácil, mas você tinha errado a outra, né? Tinha. Pois é. É menor ou igual ou Menor ou menor? igual. Menor ou igual. Tá. Eu achei que fosse menos X. Não, Nessa conta, tem que tomar um cuidado, tá? os Bem, eu sinais, vou ver né? o que tu vai fazer. Eu vou ver o que tu vai fazer. Tá. Se tu errar, daí eu digo. Mas você não vai jogar fora o que você fez com certeza. Eu já sei o que você tá querendo fazer aqui. Você vai passar o x-3 multiplicando, né? Isso. Isso, que bom. Que bom. O começo é esse mesmo. Ah, então tá bom. Pode ir na paz do Senhor Jesus Seis aí. Depois eu vejo. mais 6 igual a 2. Aí tem que saber fazer Bhaskara, né? Às vezes eu pego uma galerinha aí que se formou e não sabe fazer Bhaskara. Daí dói no coração. Mas uma vez. Meu namorado é professor, né? Uma vez eu esqueci a fórmula de Bhaskara, que eu fiquei tão inconformada que eu queria tatuar a fórmula de Bhaskara para nunca mais esquecer. É uma coisa importante saber a forma de Bhaskara. Sabe que o nome não é fórmula de Bhaskara mesmo, né? É coisa de brasileiro chamar de Bhaskara. Aqui ninguém chama de Bhaskara isso. Ó, vamos ver se eu lembro. B quadrado menos 4AC, é isso? Eu tô errado. Isso, o delta é isso. O delta é isso. 4 vezes 1 vezes 4. Então, 25 menos 16 totalizam 9. Tá, e o x, ele é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes... Ai, caralho. O a, certo? Isso. Então não tô tão ruim assim. Mais ou menos 3 dividido por 2 mesmo. Então, 8 é 4, 5 é 2 dividido por 2 vai dar 1. X tá, é igual a 1 ou é igual a 3. Mas aí tem que lembrar da questão dos intervalos, certo? Certo. Hum. Hum.
Porque x menos 3 não pode ser igual a zero, porque a gente está falando de uma divisão, certo? Exatamente, o x não pode ser 3. Então, x não pode ser 3. Vamos ver alguma condição a mais? Bem, Não. Então, vamos... tu não te lembras aí de um detalhe importante quando a gente está falando de multiplicação dos dois lados numa desigualdade? Não. Bem, vamos lá. Então eu vou te mostrar essa parada na prática aqui. Digamos que a gente tenha. Ó, essa aqui é a única regra que tu tens que lembrar de divisão. Eu vou te mostrar para tu nunca esquecer. 3 é maior que 2, tudo bem. Agora, se tu pega e soma o número dos dois lados, continua verdade, né? 4 maior que Sim. 3. Se tu diminui também, vai ficar 2 maior que 1. E se tu multiplica também, tá no número positivo aqui. 6 maior que 4, tudo certo. Só que se tu. Ah, se tu divide também, né? 3 vezes é maior que 2, maior que 1, no caso. Uhum. Agora, qual que é o grande lance aqui? Se você multiplica ou divide por um número negativo, Muda a o coisa sinal. muda. É, claro, muda o sinal, mas muda o sentido da desigualdade Uhum. também. Por que eu estou falando isso? Porque quem é que me garante que x menos 3 é positivo? Ninguém me garante. Dependendo da parte do domínio que tu tá pegando, ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Por isso que tu tem que fazer essa conta pensando de duas formas. Primeiro, tu vai pensar, né, como tu já fez, pensando no x menor que 3 maior que zero, porque daí ele é positivo, tu multiplicou dos dois lados, o sinal não muda. Tu fez a Uhum. continha lá, né? Já fez a Bhaskara, Tranquilox. Agora, quando tu for considerar, esse é o primeiro caso, vamos dizer assim. O segundo caso é tu considerar que ele é negativo. Daí o que que vai mudar? O sentido da desigualdade. Vai ser maior que 2. Daí tu vai ter que avaliar, né, as duas respostas. Ok? Tá. Ó, E deixa eu só fazer um desenho aqui. Acho que você vai lembrar dessa... Ó, o jeito que eu aprendi. É, eu aprendi do jeito que fazia um varalzinho, assim, ó. E aí, a hora que fazia o varalzinho, pensava no sinal no sentido do negócio. Te mandei. beleza, vamos ver aqui. Varalzinho, dá para avaliar dessa forma. Mas aí, como que ficava os sinais nos varalzinhos? Se fosse isso, a resposta ia dar errada. Bem, é que tu fez uma parte só da conta, né? Tem que fazer a outra parte também. Até porque, olha só, era uma desigualdade, do nada virou uma igualdade, né? Então tem que Uhum. tomar algum cuidado aí. Eu vou fazer essa, porque eu acho que ela é bem instrutiva. Tá. Eu vou começar aqui pela primeira parte, então. Note que vai ser a mesma Bhaskara para os dois casos, então é um processo bem rápido. Falando Uhum. nisso, eu vou até utilizar o que tu chegou como resposta. Quais foram as raízes que tu encontrou como resposta? 4 e 1. 4 e 1? Tá bom. Então, ah, bem, a gente pode avaliar rapidinho o gráfico, né? Perceba que essa é uma parábola virada para cima porque x positivo. Uhum. Então, 4 e 1.
Agora, se tu olhar o gráfico, né, tu vai perceber uma coisa. Os valores de y positivos, eles estão sempre antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. E os negativos estão entre as raízes, né? Tu pode depois fazer o teste se tu quiser, pode pegar e jogar 2 lá na equação de segundo grau e reparar que vai dar um número negativo. Agora, se tu pegar 0, dá um número positivo. Ou seja, a gente tem valores sempre, né? Qualquer equação de segundo grau é assim, valores, se ela for virada para cima, né? A positivo. Positivos para trás da menor raiz e para frente da maior e negativos dentro. Sendo assim, Uhum. quando tu olha para isso e percebe que tu quer menor que zero, né? Porque tu arrumou e ficou menor que zero, certo? Uhum. Fez o chuveirinho, né? Só deixa eu escrever aqui porque eu tô falando que nem um doido. X ao quadrado menos 3x menos 2x mais 6 menor ou igual a 2. Passa para lá, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 4, certo? Menor que zero. Então, tu quer as respostas dessa conta que estejam dentro das raízes, entre as raízes. Porque tu quer menor que zero, tu quer negativo, tá vendo? Ah, olha só. Por isso que fazer o desenho ajuda bastante. Aquele negócio do varalzinho é legal quando tu já tá entendendo a ideia. Mas o motivo tá aqui. O motivo é que entre as raízes, todas as respostas, todos os y são negativos. Todos eles. Ok? Uhum. Tá bom. Então, sendo assim, a gente chega que a solução dessa equação, vamos chamar assim de solução 1, é os valores entre as raízes, que é 1 e 4. Muito bem. Só que Sim, isso vale para nós? Não. Não é por completo. Por quê? Porque nós estamos dentro dessa condição aqui. O x tem que ser sempre maior que 3, certo? Essa é a certo. condição da primeira conta, que o x tem que ser sempre maior que 3. Então, se o x tem que ser sempre maior que 3, e a gente chegou nessa resposta aqui que vai de 1 a 4, então a resposta verdadeira, vamos colocar assim, S verdadeiro 1, vai ter que ser de 3 a 4. Em Sim. especial de 3 aberto, né? Porque tu não pode jogar o 3 na tua função, porque vai O, dar o, indeterminação. o x menos 3 tem que ser maior que zero ou diferente de zero? Bem, ele tem que ser maior na condição que eu criei aqui, por causa que eu passei ele multiplicando e não alterei o sentido da desigualdade nesse caso, tá vendo? Então eu estou considerando nessa situação que esse cara é positivo, para eu deixar o sentido da desigualdade igual ao que está na conta. Quando eu for fazer a próxima, estando ele negativo, daí eu vou ter que inverter o sentido da desigualdade, percebeu? Entendi. Não é isso. Sim, ele não pode ser 3 por causa que está numa divisão, mas nesse primeiro caso, eu só estou considerando x maiores que 3, para que fique positiva essa multiplicação, beleza? Tudo bem? Uhum. Agora é a mesma coisa rolando aqui para o próximo caso. Nós vamos ter as mesmas raízes, mas agora é maior ou igual, porque eu considerei negativo. Considerei negativo. Uhum. Considerando o segundo caso, que é x menos 3 menor que zero, negativo. Então nós vamos ter as mesmas raízes, e pela mesma lógica, como agora eu estou querendo, como inverteu o sentido da desigualdade, eu estou querendo que isso aqui seja positivo, então como eu já te expliquei, né, era o menor Uhum. que a menor raiz, e assim vai, né? Então eu vou querer, olha só, do menos infinito ao 1, união do 4 até o mais infinito. Ou seja, todos os valores Uhum. que estão aqui para o outro lado do gráfico. Todos os valores de x, ok? Uhum. Beleza. X menos 3 maior que zero, então x maior que 3, ou x menos 3 menor que zero. Só tem que lembrar que isso ainda não é a solução também. Por quê? Porque nessa parte da conta, o que a gente está fazendo? Estamos pegando x menor que 3. E aqui nem tudo é menor que 3. Por exemplo, essa parte aqui toda já não vai valer, porque ela não é menor que 3. Só quem vale é essa parte aqui. Só essa parte é menor que 3. Então vamos dizer assim, solução verdadeira 2 é só essa parte ali.
Então, tem, vamos dizer assim, duas restrições ao mesmo tempo. Uma restrição que vem claramente da resposta da Bhaskara aqui, e outra que vem da definição que tu deu do domínio dessa conta. Uhum. Que é É x isso. diferente de 3, na verdade, no fundo, essa Não, solução. x menor que 3. Por quê? Porque por causa desse x menor que 3 aqui, essa coisa então é negativa. Tu concorda comigo que isso aqui é negativo? Se ele é menor que zero, ele é Uhum. negativo, certo? Certo. Então, se ele é negativo, o que que acontece? A hora que eu passo multiplicando esse cara aqui, eu estou passando multiplicando para outro lado um cara negativo. E como eu Uhum. mostrei para ti, quando a gente multiplica um número negativo numa desigualdade, inverte o sentido dela. Uhum. Por isso que, em vez de ser menor ou igual, aqui está maior ou igual. Ok? Então, agora a gente tem que juntar as soluções. A solução total desse problema aqui é isso mais isso. Vamos falar de solução zona aqui. X menor que 3, x menos 3 maior que 0, se positivo, certo? Eu coloquei na ordem errada, né? Porque esse cara aqui é menor. Mas tudo bem. Agora sim, tem isso lá nas opções? Vamos ver. Tem. Ó, essa é a, né? É o x menor que 1. Até o infinito, então, até o menos infinito, no caso. E entre 3 e 4. Beleza? Não, peraí, eu perdi a parte do denominador negativo. Essa parte eu não entendi 100%. Tá, então eu vou escrever de novo o que a gente estava falando aqui sobre sentido de número e coisas do gênero. Ó. 3 maior que 2, ok? Agora eu vou Uhum. dividir todo mundo por menos 1. O que vai acontecer? Isso aqui vai virar menos 3. E aqui vai virar menos 2, certo? Certo. Só que o menos 3 não é maior que menos 2, ele é menor. Então, sempre que eu estou multiplicando ou dividindo um número negativo, eu tenho que mudar o sentido da desigualdade. Sim. Agora, o que aconteceu nesse caso aqui? Justamente isso. No segundo caso, eu estou dizendo que a parte de baixo é negativa. X menos 3 é menor que zero. Isso significa que x menos 3 é negativo, certo? Certo. Então, eu vou pegar o x menos 3 para conseguir resolver a conta, eu tenho que passar ele multiplicando para o outro lado. Eu estou multiplicando um número negativo. Então, se o número é negativo, tenho que trocar o sentido da Mas, desigualdade. mas na primeira opção você está falando que a primeira opção não é válida, x menos 3 maior que 0? Está avaliando todos os valores de x possíveis. Então, a gente está avaliando aqui os maiores que 3 e aqui os menores que 3, para poder avaliar todos os valores de x. Tá, e por que a gente escolheu a segunda opção? Não, a gente não escolheu a segunda opção, a gente pegou a solução das duas. Ó, Ah, tá. a solução da primeira, né? Eu chamei até a solução verdadeira 1, tá aqui. E aqui a solução verdadeira 2. E no final, a solução da conta é essa, que é a junção das duas, certo? Ah, entendi. Então, peraí, deixa eu escrever de um jeito diferente que eu tinha Nesse entendido tipo outra de vez. problema de fração, que tu passa a coisa multiplicando, é assim que faz mesmo, mas tu tem que sempre avaliar as duas regiões. A região que faz essa coisa aqui ser positiva e que faz ela ser negativa. Ok? Uhum. Então tem que tomar cuidado, porque isso vai ao encontro também de qual é a solução da Bhaskara. Tem muitos detalhes aqui para ver, né? Tem que fazer bem passo a passo isso. Depois tu tenta refazer, tá bom? Uhum. Show! Tudo vem daquele esquemazinho lá que eu te fiz lá com 3 e com 2. Muito bem. Vamos pegar uma outra. O que é isso aqui? Que figura um? Eita, tem um triângulo assustador aqui. Dá pra você. É um triângulo isósceles. Figura. Nossa, eu sempre fui ruim de. Ah, essa imagem tava lá no negócio? Sim, Figura. essa é a figura um. Sempre foi ruim de triângulos? Sempre. Ele quer saber o alfa. Ele quer saber o alfa. E ele falou uma Cadê par de lá? coisa aqui, que o CD é igual ao DA.
CD C, igual a D, DA. D, A. Isso. Vou deixar com a Aí, mesma cor as coisas que forem iguais, tá? tá. CD igual a DA. Igual a AB. Ô, louco. Isso aqui também é isósceles, então. Aqui também é isósceles. E CA igual a CB. C, Tudo isósceles. Certo, mano? certo. Então são dois triângulos. Tem uns três aí. É, tem os três, mas dois triângulos que a gente vai usar na solução, certo? Porque o 180, aí os dois ângulos internos no triângulozinho verde, os dois de baixo são iguais, certo? É a mesma coisa para o azul. Aham. Então, hum, vamos lá. Alfa mais duas vezes o beta é igual a 180, certo? Aham. Eu vou chamar aquele ângulo de cima lá no A de alfa 2. Alfa 2. 2 beta. Também é igual a 180. E não sei fazer isso aí, não. Não tem ideia? Tem que lembrar que quando tem triângulo isósceles, os ângulos são iguais, né? É, os ângulos de baixo. Aham. Ou todos os ângulos. Eu Não, caí? os ângulos que estão do lado dos lados iguais. Dos lados o quê? Iguais. Aponta aí pra ver se eu lembro. Ó, esse lado azul, esses dois lados verde aqui, por exemplo. Hum, Esse lado verde aqui. Porra. Esse lado verde e esse lado verde. Eles são iguais. Eu Aham. disse que eu ia colocar as cores nos lados iguais. Então aqui é alfa. Porque esse aqui é alfa, que também tem que ser alfa, entendeu? Porque esses lados têm tamanhos iguais. É assim que funciona o triângulo isósceles. Aham. Outra coisa, esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Não sei se a gente vai usar isso, mas eles têm que ser iguais. O que mais tem que ser igual? Esse aqui tem que ser igual a esse aqui. Porque esse aqui Aham. também é um triângulo isósceles. Uhum. E que mais que nós temos? Temos aqui também uma relação importante. Alfa mais esse ângulo que eu não sei aqui é 180. E aqui, certo? Certo. Eu vou chamar. Por que que eu sei que é 180? Porque a soma dos ângulos num triângulo é 180. Vou chamar isso aqui Sim. de gama. Eu posso dizer então que gama mais φ também é 180, porque é um ângulo meio Reto. círculo, né? Isso, reto, muito bem. Não, obtuso. É obtuso o nome. Não é reto, não. Obtuso. Isso. Reto é Ah, 90, né? é. 2 alfa mais φ igual a 180. Isso a gente já tira que alfa é igual a 2φ, né? Certo? Aqui, ó. Só Uhum. bater o olho, né? Esses caras têm que ser igual, concorda comigo? Sim. Ficou feio ali os meus φ, mas é isso. Vou escrever aqui bonitinho. Bem, se o alfa é igual a 2φ e a gente tem algumas Não, outras alfa não. relações. Oi? Ah, tá. Tá, 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 não, não. A gente tem mais algumas relações aqui, né? Aqui é gama. Aqui tem alfa, aqui tem gama, e aqui tem alfa. E o que é isso tudo aqui? É gama também. Então, alfa mais 2 gama é igual a 180 também. Bem, daí a gente vai pensando e vai tirando coisa, né? Eu acho que
Eventualmente a gente vai provar que alfa é igual a gama ou qualquer coisa do gênero assim. A gente só precisa pensar um pouco, tá? Estamos bem perto do fim já. Posso até dizer um novo ângulo aqui, se eu quiser. Um ângulo X. Sei lá. Alfa menos gama é X. Porque aqui é gama também. Gama menos alfa é igual a X. Gama menos alfa é X, exatamente. Pô, eu detesto quando eu começo a ver muito essas coisas. É muita coisa, cara. Vai criando um monte de variável nova aí, mas alguma hora vai resolver o sistema, saca? E 2 alfa mais x, 2 gama, desculpa, mais x, igual a 180 também. Ó, veja, a gente já chegou numa relação, né? A gente chegou nessa relação de que gama é igual a 2 alfa, certo? Uhum. Gama é igual a 2 alfa. Então, a gente pode deixar isso aqui só em função de alfa, por exemplo. Certo? Certo. Então, se o gama é igual a 2 alfa, vem aqui, coloco 2 alfa e encontro então que alfa é igual a x. E se alfa é igual a x, agora a gente pode encontrar o valor do x, se liga. Eu vou pedir o quê mesmo? O alfa. Uhum. Se eu encontrar o valor do alfa, eu encontro o valor do x, né? Porque eu já descobri que eles são iguais. Sim. 2 alfa, né? Como alfa é igual a 2 gama, como gama é igual a 2 alfa, aqui tem 2 gama, então eu tenho 4 alfa aqui, que é igual a 4x. Mas vamos deixar alfa mesmo. Alfa igual a 180. Tudo bem? Entendeu o que eu fiz? Sim. Esse cara são 2 alfa, né? Então aqui tem 4 alfa. E aqui também é alfa, 5 alfa. Parece que eu tô falando, sei lá, de uma matilha, alguma coisa assim de cachorro, sei lá. Tem o cachorro alfa. Alfa igual a 180 dividido por 5. Acho que isso aí vai dar 45, né? Algo assim. 36, né? 36. Resposta C. Uhul! Pegou? Uhum. Tem que ter Nossa, coragem. isso eu preciso lembrar de todas as propriedades de triângulo. É, importante saber. Mas tem algumas coisas que são um tanto. Só precisa saber, vamos dizer, o começo, né? Aqui o que faltava tu lembrar era a questão do que é o triângulo isósceles, né? De que ele tem ângulos iguais, certo? O Ah, mas essa parte eu até lembrava. que tu acha então que foi o que tu não conseguiu resolver? Porque toda vez que eu vou fazer, eu não sei se eu posso ficar criando nome de ângulo. Se tu manter a lógica das coisas, pode. O problema é que quanto mais a gente cria variável, maior o problema vai ficando, né? Uhum. Então, ao passo que você vai criando, você também tem que ir relacionando elas, né? Sim. Que nem eu fiz ali, fui relacionando x com y, com gama, com tudo. Pode crer? Uhum. Muito bem, muito bem. O que mais nós vamos fazer aqui? Diga. Tem alguma específica que tu queiras ou eu posso continuar pegando aqui as questões? Eu não tô vendo. Tá, então eu vou continuar pegando as Próximo. questões aqui, tá? Tá. Tá. Ah, na próxima aula, tenta trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu, beleza? Beleza. Então tá bom, deixa eu pegar a próxima aqui. Qual que tu achou que foi mais difícil até agora? Eu achei Do aquela triângulo. das garrafas lá. É, eu acho que ela foi mais difícil mesmo. Tem um sisteminha aí de 3 equações, 3 incógnitas.
E aí, como é que resolve isso? Pode ser o sistema de equações. Y igual meio 3x quadrado menos 7x mais 4. Y igual a meio 3x quadrado menos 5x mais 2. E t. Ah, é pergunta teórica. É, mais ou menos, né? Tu tem que resolver a Ah, mais conta ou para menos. saber a Tem que resposta. fazer. Isso. Uhum. E t igual a 2 menos x. Haja Bhaskara. Será? Esse tipo de coisa normalmente se resolve com matrizes. Nossa, não sei nada de matriz. É um sistema, né? Tu tem que, se tu não sabe matriz, né? Se na hora da prova tu não souber, tu pode, tipo, claro, ir isolando, né? Jogando uma coisa dentro da outra, etc. Pior que aqui tem um x ao quadrado mesmo, né? Agora que tu falou, nem tinha notado. Ah, bem, dá pra fatorar esses polinômios aí, né? Não sei se isso vai ajudar. Depois, eventualmente, você pode até dividir as equações. Eu acho que fatorar isso aí ajudaria. Nossa, eu não lembro fazer faturação. Para fatorar, tu tem que resolver Bhaskara. Quando tu resolve Bhaskara, na verdade, quando tu encontra as raízes de um polinômio, tu sempre pode escrever dessa forma. O teu polinômio é x menos uma raiz vezes x menos outra raiz, entendeu? Ah, tá, tá. É assim que fatora. Ah, então eu lembrei, então eu lembrei. É. Agora, nesse caso aqui, Mas não dá para faturar nesse caso, dá? dá. Por que não Porque daria? dá, porque nada uma vez o outro dá 7 e nada uma vez a outra dá 5. Ah, não, mas teria que ser 3 e 2, por exemplo. Não, mas esse negócio aí do some produto que tu tá pensando aí, o A tem que ser 1 para dar certo do jeito que tu falou. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Se tu conseguir, por Tá, vai exemplo, lá. resolver a Bhaskara da primeira, já fica legal. Só um segundo. Tá bom.
Voltei. Conseguiu resolver uma Bhaskara? Resolvi as duas. Opa, e quais foram as raízes que tu achou? 4 terços e 2 terços. 1/4 e 2 terços. Não, pera, mas da primeira aqui, por exemplo, como é que ficou? 1 e 4 terços. 1/4 terços, beleza. Então, se ficou 1/4 terços, dá para escrever um meio de x menos 1, 4 terços, né? Então dá para escrever como 3x menos 4. Porque a gente multiplica por 3 tudo, ok? Justamente até. Bem, é assim que se faz, tá? Agora, como é que tu pode notar que é por que é assim que se faz? Tu pode fazer o chuveirinho, vai ver que vai ficar exatamente o que está aqui. Pode perceber que tem um 3 aqui, de alguma forma o 3 tinha que aparecer, ele aparece naquela parte onde tem a raiz fração. E a outra ficou quanto? Peraí, por que o 4 terços corta lá? Não é porque o Onde que 4 tá o terços. 4 terços? O 4 terços está aqui, mas é que tu não coloca fração, tu multiplica todo o fator dela por 3, entendeu? Para não ficar com fração. Ah, entendi. Porque só assim que tu vai conseguir fazer aparecer o 3 aqui, né? Da hora que tu fizer o chuveirinho, tem que aparecer 3x ao quadrado, né? Uhum, Então, esse é o padrão. Quando tu tem uma fração como raiz, tu tem que fazer isso, tá? E ali a uhum. outra, como é que ficou? 1 e 2 terços. Peraí, deixa eu tentar fazer. Tá, Os que mandam é o sinal do meio, né? Então, isso. x mais 1. Você tá gripada? Não, eu tenho rinite. Ah, tá, eu também. Que banda. Eu também falo assim às vezes. Que nem o da Atena. Uhum, Bebagens. Pior que, meu, eu morava em Joinville, que é uma cidade extremamente úmida. E eu morei em São José dos Campos também, por causa do ITA, né? Eu ficava podre uhum. sempre da rinite. Não sei, deve ser coisa do Brasil, muita flor, não sei. Aqui onde eu moro, meu, eu não tive uma crise de rinite ainda, cara. 3 meses eu não precisei assoar meu nariz ainda, em 3 meses. Nossa, a minha vida sempre foi complicada. Pois é, meu, eu também, eu entendo, é um sofrimento. As pessoas, né, olha a gente com o nariz entupido sempre, um ranho e coisa assim, é muito desagradável. Não sei se tu tem Pronto. asma também, eu tinha asma, daí piorava tudo. Não, meu namorado tem. Nossa, ele tem tudo que ele quase morre. Tadinho. E aí, como é que ficou o outro fator aqui? X menos 1, 3x menos 2. Não. É x mais 1 ou 3x mais 2, é isso. Qual que era mesmo as raízes no segundo caso? Aqui no primeiro É era 2 4 terços e na dois, outra 2 terços. Ah, dois então, beleza. terços. Então, de fato, é 3x menos 2, isso aí. Ah, tá. Se o do meio é negativo, ele é negativo nos dois, né? Não, se Não, é negativo ah, no meio e fala, positivo no final. assim, é que é sempre menos a raiz, é menos a raiz. Então, como as tuas duas raízes foram positivas, fica negativo, né? Porque é menos a raiz, certo? Hum, essa raiz. Menos a raiz, né? Beleza? Então, só para eu garantir para ver se a gente não fez nada errado mesmo. As raízes nesse segundo caso eram 1 e 2 terços, né? Uhum. Tá, então tá bom, tá tudo certo. E o outro ali é T. Meu T, tem o T ainda no bagulho. Olha só, agora que a gente fatorou as duas primeiras, né? Eu acho que tu consegue encontrar o valor de x aqui se tu dá uma pensada. O problema pede o quê mesmo? Ah, as raízes. Certo. As raízes. Pode ser. Ah, soluções, pede soluções. E aí, tu tens Possui duas ideia? soluções. Oi? Ah, tá. Não, eu não tenho, eu não sei o que eu tenho que fazer depois disso. Não, mas olha só, essas duas contas aqui que estão escritas aqui, né, só fatoradas, são praticamente idênticas. Uhum. E aí? Quando a gente tem coisas iguais assim na matemática, a gente corta coisas, né? Quando a gente pode. Sim. Então Ah, aqui, tá, entendi, peraí. percebeu? Tu pode dividir as duas equações, né? Uhum.
Isso, deve cortar um monte de coisa. Meio x menos 1. 3x mais menos 4. Corta o meio, corta o x menos 1. Fica 3x menos 4 e 3x menos 2, certo? Perfeito. Então tu passa o 3x menos 2 para o outro lado, por exemplo, tu vai ficar com 3x menos 2 igual a 3x menos 4, né? Uhum. E daí nós temos um baita de um problema, meu, porque não existe uma solução para isso. Porque 3x menos 2 e 3x menos 4, que porra é essa? Corta, corta, vai ficar com menos 2, porque é igual dos dois lados, né? Então, passa para Uhum. o lado, subtrai, vai ficar com menos 2 igual a menos 4. Não tem solução isso, né? Isso é falso, sacou? Sim. Então, bem, o que a gente tira disso? Vamos dizer então que dessa parte da conta aqui não tem solução. Beleza. Só que daqui tem, né? Porque a hora que tu dividiu, tu supôs uma coisa, que não é zero. Sim. Que a resposta não seria zero. De fato, nem resposta teve. Mas, se o x for 1, essas duas contas vão ficar iguais. Se o x Sim. for 1, o x for 1, o y vai ser 0, o y vai ser 0. Então, 1 é uma E aí, solução. 0 igual a 0. Exato. Não, 1. Isso, 0 igual a 0. Aham. Tu vai ter duas soluções iguais ali. Então, 1 vale como solução, entendeu? Para x. Entendi. Então, pelo que eu vejo, só 1. Agora, essa parada aqui Só de uma. baixo, não sei por que ele colocou um t ali, mano. Eu acho que ele fez errado, que era para ser um y aqui. Porque o t não tem nada a ver, né? Eu não sei o que ele quer dizer com esse t. Que aí, não sei também. Bem, eu vou levar em conta que ele não digitou errado, porque eles não costumam errar nessas coisas. Vamos supor que é t mesmo. Nós já encontramos que a única solução que vale para as duas primeiras é x igual a 1, certo? Uhum. Agora, então, se x igual a 1, o t é igual a 1 também. Então, é a única solução que a gente tem. Nós não temos outra possibilidade de resposta, porque o único x que vale nesse sistema todo é x igual a 1. Qualquer outro deu ruim. Então, me parece que a gente tem uma solução só. Então é isso que eu vou escrever aqui e vamos ver se bate com a resposta. Esse problema tem apenas uma solução, que é x igual a 1, pois é o único que faz as duas primeiras equações terem a mesma resposta. Com isso, jogamos esse 1 no t, na equação do t, e de novo temos uma resposta apenas. Então é uma resposta só, uma solução só. Esse sistema só vale quando x igual a 1 e t igual a 1. Y igual a Tá, 0 também. eu tô supondo que x menos 1 não é igual a 0, certo? Quando você fez a divisão aqui, você supôs isso. Uhum. Porque não pode dividir 0 por 0, né? Sim. E a hora que a gente fez isso, a gente percebeu, poxa, mas não sai nada dessa relação aqui desses dois caras. De 3x menos 4 e 3x menos 2, não sai nada. E, de fato, não vamos usar isso aqui para nada. O que nós vamos usar está aqui. No x menos 1 aqui. Porque aqui eu reparo o seguinte. Então, ó, vamos ignorar os 3x qualquer coisa aqui. Vamos pensar só nesses caras. De novo, por que eu estou ignorando? Porque deu isso, esse resultado inútil Uhum. aqui. Agora então a gente vai pensar só nesse. Tem alguma forma, batendo o olho, de olhar para isso e perceber uma resposta igual para as duas? Sim. Se o x for 1. Peraí. Se o x for 1 é a Entendi. única solução? Porque se o x for 1, ali é zero. Mas se o x for 2, vai dar a mesma resposta também nos dois casos. Na verdade, para qualquer x vale a resposta. Não só para o x igual a 1, para qualquer x vale. Ah, não vai valer por causa do resto da conta. A gente não está jogando ela fora. É, Não vai valer porque é. vai dar números diferentes, então, para o y também. Então, de fato, o único que vale é o que zera. Porque se zerou, dane-se quem está aqui, né? Sim.
A gente precisa que dane-se porque eles são diferentes e a gente quer que os y sejam iguais. Então a única forma é zerando o x, beleza? Zerando Beleza. esse termo aqui que tem o x, que é colocando x igual a 1. Então, porque assim tu vai colocar qualquer coisa aqui, que vai dar um número qualquer, que vai ser multiplicado por zero. Então dane-se o número que der ali. O valor do y vai ser o mesmo para os dois casos. Percebeu a ideia? Uhum. Legal. Então por isso que o x tem que ser 1. Se for 1, tu joga aqui, vai ter um único valor de t também. Então nós temos uma possibilidade de resposta apenas. E é a seguinte resposta: x, y, t vai ser 1, 0, 1. Essa é a única resposta que a gente tem, uma solução só. O problema nos diz o seguinte: não possui solução, possui uma solução, possui duas soluções, inúmeras soluções. Não é possível afirmar. Então seria a Foi uma resposta solução. B, né? Beleza? B de beleza. Uhum. E de acordo com os churusbango aqui, é B mesmo. Questão 5, resposta B. Show de bola. X. Tem. Alguma dúvida? E não. Então tá ótimo. Perceba como as coisas ficaram muito mais simples de serem entendidas quando a gente fatora o polinômio, né? Dá para fazer um monte de outras contas com o polinômio fatorado. Uma dica aí. Fatorar é basicamente fazer a fórmula quadrática, que é a Bhaskara, né? Te chama de Bhaskara por erro. Então cuidado aí, talvez na hora da prova ele fala fórmula quadrática, tu não sabe do que ele tá falando, mas professor nenhum chama. Professor em prova séria não chama isso aí de Bhaskara. Então, cuidado. Em uma escola fundamental, a relação entre o número de meninos e o número de meninas é 9 por 11. O número total de crianças nessa escola é 480. Em uma festa junina, qual é o número mínimo de alunos ou alunas que terão que ficar sentados sem par na dança da quadrilha? É 9 meninos para 11 meninas, é isso? Isso. 11 pedidas. É 480. Tens como saber quantos são os meninos e quantos são as meninas, né? Uhum. Tens ideia de como? 120 pessoas. Tem 9 meninos e 10 meninas. Quantas vezes 20 tem? 480. Oh, essa é uma forma legal de fazer. Eu pensei de outra forma. Mas esse é o tipo de coisa que um engenheiro de produção sabe melhor que eu acho. 24 vezes 20. Então, são 24 vezes 9. Eu vou parar de fazer conta na calculadora. Peraí. Então, 108,96 guris. E 264 guris. 264 menos 196, 14. 18. Não tem essa resposta. Não tem. Ah, Não não. tem Eu 18, né? troquei. Mas acho que tu Não, eu errou alguma troquei. coisa. Eu escrevi 9, mas eu achei que eu tivesse escrevendo 4. Vida. Será que tu fez certo ali? 11 vezes 24? É isso mesmo. 11 Tá vezes estudando. 24, 264. É. Aí 264. Ah, não, eu não fiz. Ah, Vitória. 18. Eu já cheguei na resposta. 216. 40, né? Não, peraí, Sim. 216. Isso. 216, 264 menos 216. Presta um, derruba um. 8.
48. Isso. 48. Muito bem. Vamos para a próxima. Essa pergunta será cancelada no Twitter. Não pode os meninos dançarem juntos. As meninas, é que sobrou menina aí na quadrilha. Paulo e Marcelo se revezaram no volante em uma viagem a um congresso a 150 quilômetros da cidade onde moram. Paulo dirigiu na ida a uma velocidade de 75. Ah, essa aqui é a clássica. Aqui tem uma frase que deveria ser um versículo na Bíblia, que é o seguinte: a velocidade média não é a média das velocidades. Samuel, Marcelo, capítulo 2. Foi isso que tu precisa para resolver esse problema. Paulo dirigiu na ida a uma velocidade média de 75 km. Paulo dirigiu na volta a uma velocidade média de 90 quilômetros por hora. Ah, Qual é a mais fácil que diferença isso ainda, tá louco. em minutos entre os tempos Tu tem que achar o tempo, né? sorvete? S Pode usar igual sorvete, pode usar a SC, equação da velocidade média. velocidade média, vovote. Não, Não. o vovô ateu é lá do MRUV. Velocidade média é só delta S por delta T, tá? Ah, tá. Assim. Nossa, zero. Esse aqui é o Marcelo Paulo, que foi 75 km por hora. Esse daqui é o Marcelo, que é 90 km por hora. Ah, meu, eu tô me virando melhor do que eu achei que você me virar, viu? Eu acho que eu abri uma prova. Acho que tu abriu a prova errada. Uhum. Mas Opa. cuidado aí, né? Ó, não quero que tu tenha aquela sensação que os normies têm, né? Do tipo, muito fácil. É sempre fácil quando alguém que sabe te mostra o caminho certo, né? Tem isso também. Quando tu vê uma Sim, aula no com certeza. YouTube, por exemplo, tu olha aquilo e, poxa, o cara lá que Nossa. fez a aula, ele se preparou todo e vai te mostrar sempre o caminho certo, né? Quando tu pega Uhum. pra tentar resolver o problema, tu percebe a dificuldade de começar, principalmente. Sim. Então é por isso que eu tô deixando tu fazer algumas coisas. Daí, quando surgem as dúvidas, eu ajudo. Ah, mas eu não tô achando que eu tô tendo. Eu achei que eu. Nossa senhora, a minha cabeça tava. Eu tava bem pior, entendeu? Não, você tá bem, você tá bem. Matemática básica tá ótimo. 4. 1,64 horas. 1,65. A diferença foi de 0,15 horas, que 0,15 vezes 60 totalizam. Ahn, Só dividir, né? Oi? É só fazer a divisão, né? Uhum. 9 minutos tem essa opção? Let me see. Ahn, não. Não. Ah, então eu fiz alguma coisa errada. Ó, vamos pensar no primeiro cara ali, o Paulo. Ele andou Hum. 150 quilômetros em 75 quilômetros por hora, então tem que fazer 2 155, horas. 2 horas, tranquilão. É isso. E o outro fez lá em 1,6666 horas, né? Que é Uhum. 4, não, é 5 terços de hora, certo? Certo. Isso são 5 terços de hora. O Marcelo. Quanto que é isso em minutos? Multiplica por 60. Então, 60 vai dividir por 3, fica 20. 20 vezes 5, 100 minutos. Marcelo demorou 100 minutos, tá? uhum.
Enquanto o outro rapaz lá demorou 120, né? Tu falou 2 horas? Uhum. Paulo, né? Qual que é a diferença em minutos? 20, né? Aí Não por sei de que que onde eu tu achou fiz? 9. Porque eu fiz 2 menos 1,66666, que dá 0,15. Não, dá 0,35. Quando aparecem essas dízimas periódicas, é bom tu passar pra fração, tá? Porque daí tu pode chegar numa resposta exata, que nem eu cheguei. Verdade. Beleza? Ai, que Vamos burra. lá, então. Tá bom. Nada, tá top ainda, tá top. Ó, essa aqui eu não quero te dizer nada. Acho Tá. que tu tem que bater o olho e lembrar de uma coisa. E qual é? Bem, tem várias formas de fazer isso, é claro, mas qual será a forma que tu vai Duas escolher? raízes reais distintas. Duas? Duas. Ô, louco, assim na lata? Quais são as raízes? Raiz de 4, 2. 2 menos 2. Ah, é? É. Errei? Ai, meu Deus. Não sei. Bem, eu vou fazer uma coisa aqui pra tu lembrar. Um negócio chamado binômio da diferença. Ele é mais ou menos assim. Quando tu tens a quadrado menos b ao quadrado, tu pode escrever isso aqui como a mais b vezes a menos b, ok? Uhum. Então, no nosso caso aqui, esse é o a, aqui seria, vamos dizer assim, associado ao a, e esse associado ao b. Uhum. Então, no X caso, quadrado mais isso, 4x quadrado, né? exatamente. Isso é muito útil, muito utilizado, parece com muita frequência, tá? Daí aqui, de fato, né, tu vai reparar que a única forma disso ser igual a zero, né, porque é o que tem aqui, igual a zero, é com esse cara aqui, né? Com esse cara sendo 2 e menos 2, né? Uhum. Então, sim, tu estava certo. Eu só queria te Ah, mostrar, assim, de um jeito mais pá, né? tá. Vou adotar isso aqui, a propriedade. Depois eu te Tá. mando uma listona de propriedades que a gente tem aí. Nossa, é isso que eu quero. Eu gosto. Tem umas questões em inglês, tu vai ter que fazer elas? Aham. Ah, beleza. Peraí. Pronto. Propriedade, como chama isso? Propriedade. Binômio da diferença. É um produto notável, que a gente costuma chamar de binômio da diferença. Binômio da diferença. Tá, pronto. In figure 2, the square region. Meu Deus do céu. Ah, Tava cadê a ruim, figure parece 2, que né? melhorou. Nem peguei a figure 2. A figure 2 tá longe. Tá aqui. Que é não overlapping? Não se Triangle. intersecionam, né? Falando nisso, não tá mais parecendo um quadrado. Vou dar uma arrumadinha, agora sim. Então vamos lá. Então tem um quadradão. Desenhar isso aqui. De lado 3. E os ângulos 45 graus. 45 graus. 45 graus. E 90. Ou seja, é um triângulo retângulo. E agora fodeu, hein? Fudeu O nada. Se não soma, fosse retângulo, fudeu. Como é retângulo, tu pode fazer Pitágoras pra encontrar qualquer coisa que tu queiras, né? o soma dos quadrados, do soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, é isso? Exatamente. Hum, Essa pergunta é meio quadrado. troll, na verdade. Eu sei fazer, mas eu não sei o que ele quer como resposta.
Porque, por exemplo, né, a pessoa que lê, encontre a soma do perímetro dos triângulos, seria fazer a soma disso aqui que eu acabei de pintar, certo? É 4 vezes um perímetro, né? Mas não é, eu acho que não é. Por quê? Porque tu tem que encontrar o valor do perímetro e multiplicar por 4, exatamente. Que não é a mesma coisa do que eu tinha feito antes. Porque, veja, tu vai contar duas vezes isso aqui, duas vezes isso aqui. Que tem a desse e desse. E essa parte faz parte de dois triângulos, então ela vai ser contada duas vezes. Eu acho que é isso. O quadrado da hipotenusa são os quadrados dos catetos. Então, x quadrado mais y quadrado é igual a 9. 9 menos x ao quadrado. Y. Então, 9 menos x quadrado tem que ser diferente de zero, certo? Então, mais ou menos 3. Não, tem que ser maior que zero. Porque é 2 raiz de 3. Bem, no meu caso, eu fiz a conta que eu acho que não está certa. Que é aquela primeira situação onde eu simplesmente peguei o tamanho das coisas aqui e somei. Mas de onde saiu raiz do 3? Da Pitágoras? Eu fiz o Pitágoras Uhum. desse triângulo aqui, ó. Ah, Esse você cara de pegou o meia, 2 triângulo. raiz de 3. Só que não é isso que ele quer. Ele não quer saber o tamanho de todos esses fiozinhos ali. Por isso que ele até falou aquela parada lá que tu me perguntou. No overlapping. É como se os triângulos estivessem um do lado do outro mesmo. Não estão se sobrepondo. Eu não posso contar uma vez só cada fio, né? De Não, fato, fazer aí o perímetro de cada um deles. E aí, qual que foi tua resposta? espera que eu me enrolei aqui. Não, o que eu fiz tá errado. Não precisa levar em conta o que eu fiz. Eu só provei que estava errado mesmo. Porque não tem nenhuma opção ali que. Raiz de 18. 18. Ai, meu Deus, raiz de 18. Peraí. Ah, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes o quê para dar 18? 4 vezes Nada. nada. Quando 3 ao aparece uma quadrado. raiz, tu tem que fatorar, tá? Vezes 2. É. Então, 3 raiz de 2. Isso. Ah, então a hipotenusona é isso aqui. Então, 6 raiz de 2. 6 raiz de 2 mais 6 mais 6 mais 12. A letra B. B. Se é a 9, vamos ver. Isso aí, very easy, very easy. Letra D, a resposta da 9. Letra D? D de dado.
Bem, vamos lá. A gente já sabe que a parada mede 9. Então os lados medem 3. Então, bem, como é um quadrado, eu até posso garantir que isso aqui é 90 graus. Então isso aqui é um triângulo retângulo. Cada um deles é um triângulo retângulo. Tá bom? Uhum. Sendo assim, a hipotenusa é essa. Esses dois lados são iguais. Certo? Certo. Então, no caso, eu posso dizer que esse meu lado, que é a minha hipotenusa, então ela ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. X quadrado, posso chamar de x, mais x quadrado. Então, né, rapidamente aqui, nós vamos ter que 9 é igual a 2x quadrado. Passa para lá, vai ficar aqui x é igual a raiz de 3. Desculpa, 3 por raiz de 2, certo? Certo. Que dá para reescrever como 3 raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o valor do x, 3 raiz de 2 sobre 2. Como a gente quer o tamanho do nosso triângulo, da nossa parada toda, né? Um triângulo só vai ter 2x e um vermelho. Então, um triângulo é igual a 2x mais um vermelho, que mede 3. Tudo bem? Uhum. Então, um Ah, triângulo. tá. Agora, eu falei pra você não fazer e eu fiz, né? O quê? Eu falei, tem que somar 4 vezes e eu não somei 4 vezes. Isso. Agora multiplica por 4, né? Vai ficar 12 raiz de 2 mais 12. Resposta D. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Tá legal demais essa aula. Pensei que eu ia me estourar de e não conseguir resolver coisa. Às vezes a gente não sabe, né? Pois é, eu achei que eu ia sair daqui chorando, traumatizada. Nada. É que. Eu Não é que fiz tá estudar, fácil, mas é que eu sou um bom professor. Acredite nisso. eu sou uma boa. É, isso é uma boa aluna, eu sou um bom professor. Vamos lá. Ah, se é a figura 3. Desgraça. Vamos lá pegar a figura 3. To semicircle and given the Isso. following statements. Tá. É que fica ruim de ver tudo, né? Eu vou fazer o seguinte. A figura tá aqui. E agora eu vou pegar o texto de novo. Aqui. Igual a 9. Nossa, eu tava lendo menos. Tá, velho. Eu falei pra você aumentar o zoom aí da tela, hein? Segurar Ctrl e girar a rodinha. Você também pode clicar na lupa e diminuir o zoom pela lupa. Statement 1 alone is sufficient, but statement 2 alone is not sufficient to answer the question asked. Qual que foi a question? Qual é a question? Ah, tá. Could be said about the comprimento PR. Vamos ver se é suficiente. É um triângulo retângulo, certo? Certo, mano. Certo. E ele deu ali o 6, né? Meio que não faz parte Deu. dos statements, né? Faz parte do desenho, então a gente Uhum. usa. A gente usa aqui é um círculo, um semicírculo. E aí ele deu que o outro também, então, é um triângulo retângulo. A pergunta é, dá para descobrir o valor de B sabendo só o valor de A? Essa é a pergunta na prática. Quer dizer, dá para saber o valor de B com as informações que a gente tem? Aí a segunda se daria para saber o valor de A se só o B fosse dado, certo? Isso. Eu acho que se tu consegue encontrar o valor de B tendo o valor de A, tu consegue encontrar o valor de A tendo o valor de B. Agora, tem que saber se dá, né, para obter.
Rapaz, que perguntinha esquisita, né? Vou te mandar uma coisa que eu acho que pode ilustrar algo na sua cabeça. Deixa eu mandar aqui. Já vou mandar tudo de uma vez já. Mas em especial eu quero que você olhe Ah, essa. eu colocaria. Chutaria? Não, não vamos chutar, meu. Pensar um pouquinho aí. Vou imprimir isso. Esse negócio de circunferência me irrita profundamente às vezes. Eu gosto de olhar o. Conheci ontem, eu acho, o Instagram dessa menina aqui. Ela é boa de geometria plana. E ela faz bem bonitinho as coisas, dá pra entender tudo. Tô até olhando aqui se tem alguma coisa parecida com essa. Ó, se cair seno e coceira nessa prova, eu vou entregar ela em branco. Ah, para, seno e cosseno tem que saber, meu. A gente revisa aí se for o caso. Claro que Nossa, vai tem cair seno e que cosseno. revisar. Claro que vai cair seno e cosseno. Seno e cosseno é muito importante. E vai cair como uma ferramenta para resolver algo ainda pior. Esse triângulo retângulo ele está dentro de uma semisfera, né? Mas ele está dentro de uma esfera. Isso aí daria para usar a lei dos senos, por exemplo, agora que tu falou. A lei dos senos é uma. Mas eu não sei se é o caso Eu acho aqui. que, eu acho que eu só lembrava dessa daqui, ó. Dessa regra. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é o teorema fundamental da trigonometria, né? Paz. Ah, eu lembrava da fórmula da tangente. Era a única coisa que existia. Que desgraça. Eu tô procurando aqui, tá? Não tô viajando. Eu também tô, também tô. Entrou no Insta da mina lá? Não, tava olhando a tabelinha que você mandou. Deixa eu ver. Geoplana. Vou começar a seguir ela. Pô, achei Matemática, por top exemplo. demais. Ai, Hércules, você é tão bonitinho. Tá na hora do passeio do cachorro. Mano, como é que uma pessoa consegue lembrar todas essas desgraças de triângulo dentro de círculo dentro de triângulo? Mas ela só faz isso o dia inteiro. Deve ser. De resto, é impossível. Cores. Tem um, mas ângulo inscrito não vai nos ajudar em nada aqui. Nada, 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 nada. Lei dos senos? Também não. Parece que lei dos senos vai ajudar. Talvez seja Como mais que é a fácil que fórmula isso. da, Oi? a fórmula da altura do triângulo? Como que é? A altura? É. Não tem fórmula de altura de triângulo. Não tem como achar a altura do triângulo? Não, na real ele já deu altura, né? A altura é 6. Ah, tá, tu quer uma fórmula para isso, né? Para ver se com essa fórmula daria para Uhum. encontrar alguma coisa. Ó, o que eu tenho aqui tá em trigonometria, mas eu acho que vai ser inútil, mas eu vou pegar um negócio aqui em trigonometria que tem uma figura igual a essa, só um segundo. Eu acho que vai ser inútil, mas no mínimo vai te ajudar a relembrar umas coisas de trigonometria aí. Relações do triângulo retângulo. É isso aí, pô.
te mandar, tá? Só um segundinho, só um segundinho, só um segundinho. Cadê? Aqui, ó. No nosso caso, é um triângulo retângulo. É isso aí mesmo. Só que é um Eu triângulo tava retângulo vendo. cheio das paradas, né? Porque tem dois triângulos retângulos dentro do triângulo retângulo. Daí tem uma. O que é isso, S aqui? Não quero ângulo, porra. Quero o tamanho das coisas. Ai, meu, eu não tô achando. Tem um monte de fórmula com esses tamanhozinhos. Ai, que saco, velho. Que merda. Será que tem teorema de Pitágoras isso? Acho que tá aqui em semelhança de triângulo isso. Ah, tá. Ó, Ah, peraí. achei, achei. Daria para fazer pela semelhança entre áreas, não é? Semelhança de áreas? Não sei. É. As áreas são semelhantes? Não sabia. Mas tem essas fórmulas aqui, ó. Deixa eu tentar fazer desse jeito diferentão aqui, peraí. Onde que tu viu isso? No Instagram da Avenida? Ah, é? Uhum. Pô, que legal. Qual imagem? Tem como tu mandar o link aí? Eu não sei mexer em Instagram direito, mas se tiver como mandar o link. Peraí. Mandei. Razão entre áreas. Bem, legal essa fórmula aí. AC sobre DF. Simplesmente isso, se tiver a mesma altura, que legal. Uhum. Aí, ó, tipo, você. Vamos supor, né? Aí ficaria assim, ó. Vou mandar uma foto no Instagram. No WhatsApp. Eu inventei um ponto ali, que é onde está cruzando 90 graus, tá? Tá. Mas poderia ser outro ponto. Aí, tanto se a gente tivesse a informação de B ou se a gente tivesse a informação de A, seria o suficiente para achar, certo? Sim. Só que para isso tu teria que ter o valor das áreas, né? Tu não tem. Eu não consigo achar uma área dentro de um círculo, porque ela está dentro de um círculo? A altura? A área de um círculo tu consegue, mas isso aí não é um setor circular, não tem como tu encontrar a área. Entendi. Pô. Se fosse setor circular, saía, mas não é, né? Porra, cara, eu odeio geometria. Eu acho lindo demais, mas eu não entendo geometria plana, eu não sou matemático. Isso me parece ser muito simples quando tu pega o detalhe, mas eu não tô vendo o detalhe que tem que pegar aqui. Bem, o que ele chamou de. Porra, não é essa imagem que eu quero, porque tinha um que envolvia o M e o N, esses caras pequenos aqui. Ele não deu quem é o M e N ali? Ah, peguei a imagem errada, claro. Burro pra caramba também. Cara, ó. No nosso caso, por exemplo, o A é o M, esse A é o M e o B é o N, por exemplo. E existe uma relação entre. Olha só. Ah, chama. Olha só o que a gente achou. Olha só o que a gente achou. H ao quadrado igual a M vezes N. Tá vendo? Hum, Então significa a gente sabe o H e a gente sabe uma das letras e a gente encontra a outra por meio dessa relação. Percebeu? sim. Então, sim, sabendo qualquer uma das duas,
a gente encontra outra. Só que o que a gente quer é saber o tamanho de PR. Aí, encontraria. Mas agora tem que ver qual das respostas é a certa, se é a C ou a D, né? Qual dessas duas respostas é a certa? Que é uma questão mais de gramática do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é a D a resposta, então, né? Porque cada um sozinho já é suficiente para responder. Se tu sabe o A, não precisa saber o B. Tu faz a conta e descobre o B, depois soma, né? Mas se você fala assim, as duas afirmações são suficientes para responderem à pergunta feita. Mas as duas afirmações sozinhas são suficientes. Tá, mas é tipo redundante essa C, né? Então Juntas são suficientes, mas sozinha também são. Tipo, e daí? Tipo, a C me parece muito redundante. A D me parece a resposta certa, tu não acha? Aham. Resposta D. Deixa eu ver se é a D mesmo. É a D mesmo. Show de bola. Então tem que lembrar dessas relaçõezinhas dentro de triângulos retângulos. Não tem só Pitágoras, não, tem outras, viu? Isidore, Oi. acho que vamos parar por aqui, por hoje. Tá bom. Tá bom. Tem que Daí resolver vê os minha horáriozinhos tarefa. pra fazer separado e mais tarde, se tu quiser, tá? Tô com alguns horários livres ainda. Tá bom. Que horas são aí? Aqui é 10 para as 9. Desculpa, falei merda. Aqui eu tava olhando o horário do Brasil. É 10 para as meio-dia. Ah, entendi. Bom, então tá bom. Então tá bom. Pô, foi top hoje, hein? Foi topzera. Foi. Foi. Vou te mandar aqui logo que eu tiver o vídeo e te mando também, tá bom? Tá bom. Falou, tchau, tchau.